Aleluia. Que bênção. Alguém pode dizer glória a Deus? Quem aqui está triste? Quem está triste aqui? Está triste? Passou um dia tribuloso hoje. Quebrou o carro nosso aqui. E quebrou ontem à tarde. E você sabe que tudo fechado. A gente decidiu comprar um cabo aí, mas não funcionou. E por isso que está a projeção está do jeito que normalmente vocês sabem que é. Então, peço perdão, mas domingo que vem vai estar bom. Amém? A gente fica triste porque a gente quer sempre o melhor. Por isso que está o andame arrumado ali, porque a gente estava na expectativa de conseguir arrumar e não deu certo. Tá certo? Mas domingo que vem não vai ter nada disso aí. Eu sei que você nem observou, né? Nem olhou. Aleluia. Mas são coisas que a gente às vezes, você vê, a gente tem que correr com tudo isso aí para poder deixar tudo organizado, para que quando a gente se reúne, a gente possa fazer a melhor adoração, o melhor louvor para Deus. Então eu preciso da sua ajuda, porque eu acredito, sempre eu acredito, que esse momento de reunião, onde nós nos reunimos, não é para nós, é para Deus. Então, se é para Deus, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser meia boca, não pode ser nem baseado nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos hoje, meu sentimento era de ter vindo, por causa disso aqui, que irrita quando a coisa não acontece. Mas não é por aquilo que a gente sente, é por aquilo que a gente crê. Amém? E Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Não é verdade? Ele é merecedor. Porque Deus está aqui. Não é isso? Quantos creem que Deus está aqui? Deus está aqui. Tão certo como aqui tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Você pode cantar mais uma vez? Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados. Os cativos oprimidos estão, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus estão aqui. Mais uma vez, os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Pai, nós invocamos o seu nome para que o ambiente onde o Senhor está se estabeleça em nosso meio, trazendo alívio aos nossos corações. O peso da semana não vai nos impedir de viver tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse lugar, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, como nós cantamos, os que estão feridos de alma são curados.
Os cativos e os oprimidos são livres. Os enfermos e doentes são sarados. Porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos no poder, Pai, da união, da comunhão, da reunião do seu povo. E quando nos reunimos, a sua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou junto com eles. Tu estás neste lugar, e onde o Senhor está, onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. A liberdade para que nós possamos levantar as nossas mãos e te adorar. A liberdade para que possamos nos derramar aos seus pés. A liberdade para que possamos oferecer um sacrifício de louvor. A liberdade para que possamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades e ainda assim será alcançado, porque nós estamos diante do trono da graça do nosso Deus. Obrigado, Pai. Há um cântico nos nossos lábios, ainda que a gente não saiba cantar. Há um cântico em nossos lábios, porque o teu Espírito nos impulsiona a glorificar a Jesus, o Filho de Deus. Há um cântico nos lábios da igreja, e esse cântico não é gerado por música desse mundo, mas é gerado pela canção celestial. E nós queremos essa noite colocar para fora entoar esse louvor de adoração a Ti, porque sabemos que Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno de receber honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber. Tu és digno de ser honrado. Tu és digno de receber a nossa adoração. Se está doendo, nós te adoramos. Se está tudo bem, nós te adoramos. Se temos dinheiro, nós te adoramos. E se Ele não está com a gente, nós mesmo assim te adoramos. Nós conseguimos te adorar, e isso faz com que o nosso inimigo fique atordoado, que o nosso inimigo parta em retirada, porque a verdadeira adoração lança fora o inimigo, faz ele correr, porque ele não consegue entender como eu faço tanta coisa para aquela igreja desistir, e eles não desistem. Há um louvor nos seus lábios, há um louvor em sua voz, há uma adoração, eles riem, levantam as mãos, não tem como vencê-los, porque nós estamos diante da presença do grande eu sou. Aleluia! Por isso nós te glorificamos, te rendemos honra e glória, te rendemos o louvor que está no nosso coração. Pode perceber, irmãos, que dentro de você existe uma palavra de adoração, uma voz que se levanta dentro de você para o adorar, para dizer a Ele como Ele é bom, para dizer a Ele o quanto Ele é poderoso, para dizer a Ele o quanto Ele merece toda a glória e toda a honra. Oh, aleluia, te louvamos, Deus. Sim, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. E quando nós cantamos, quando nós abrimos nossos lábios para louvar ao Senhor, as muralhas caem, os muros caem, as portas se abrem, porque a igreja de Jesus está de pé em adoração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Os feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você pode continuar adorando ao Senhor. Aleluia, Ele é aquele que quebra o ritmo do inimigo sobre a sua vida, o ciclo da perdição, o ciclo da ofensa. Ele faz com que tudo isso caia, aleluia, para que o nome dele seja glorificado em você.
Deus nos trouxe neste lugar para que possamos encontrar cada vez mais no Senhor alívio, segurança, paz, proteção, provisão, capacidade. Do Senhor vem a nossa força, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, por isso nós continuamos firmes. Aleluia. Como diz a palavra, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia, porque Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Então cairão 1000 flechas ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus é santo e bom. Aleluia. Oh, Deus é bom. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo envolver a sua vida. Deixa o Espírito Santo envolver o seu coração. Deixa o Espírito Santo envolver a sua voz. Deixa o Espírito Santo alegrar o seu coração. Nós estamos no ambiente do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia a sua verdade, a verdade de Deus. Ele nos direciona para a verdade de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma risada para esse irmão que está do seu lado e dizer: Deus é bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Vamos cantar mais uma vez. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Senhor é bom. Deus é tão bom. Senhor é bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Aleluia. Aleluia. Ao provar e ver que o Senhor é bom. Ao provar e ver que o Senhor é bom. Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E estando com o Senhor, nós estamos seguros. Glória. Aleluia. Eu quero hoje ministrar uma palavra para vocês. E quero aproveitar o meu tempo ali para poder a gente conversar. Eu sei que você, como eu, sabe, eu quero fazer essa introdução dessa forma. Você já soube ou já viu acontecer alguma coisa assim? Aeroporto, rodoviária, metrô, todos esses lugares têm algo em comum, que é uma sala de achados e perdidos. Diga comigo, achados e perdidos. Tudo que você imaginar pode ter lá, celular, blusa, chinelo, tudo vai estar lá, porque é um lugar de achados e perdidos. Tudo que o pessoal perde, eles guardam nessa sala. A Bíblia também tem um capítulo sobre achados e perdidos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15
é um capítulo de achados e perdidos da Bíblia. Aleluia! E nós vamos entrar nesse texto aqui para poder entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. O pastor César tem falado sobre a busca da centésima ovelha. Isso inspirou meu coração a ler esse texto e aí veio uma mensagem para a gente poder compartilhar. Vamos compartilhar, né, Marisa? Aleluia, glória. Você disse amém com fogo, com glória. Lucas capítulo 15, nós não vamos ler tudo, porque você conhece o texto. Eu falei um pouquinho com os jovens aqui no sábado. Eles vão falar assim, vai vir uma marmitinha aí, mas vamos ver se a gente coloquei a mesma comida, mas tem um temperinho diferente ali, talvez vocês vão ficar felizes. Amém? Lucas capítulo 15, vamos ler só alguns versículos primeiros. O restante do assunto a gente vai conversando, porque você conhece os 3 assuntos que Jesus fala aqui. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então a minha pergunta é: quem se aproximava de Jesus? Mais uma vez, era toda a raça, todo tipo de gente que os judeus não gostavam. Os publicanos porque eram como se fossem traidores, porque eles cobravam impostos. Então eles trabalhavam para Roma. E eles cobravam o imposto do povo judeu. E por isso eles eram tidos como traidores. E eram um tipo de pessoa que eles não aceitavam. Dentre eles você vai se lembrar de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Quem lembra? O pessoal não gostava muito dele. Tanto é que para ele poder ter uma aproximação de Jesus, Deus viu o coração dele, porque ele sobe numa figueira brava para poder ver Jesus passar por cima. Jesus o encontra, o vê, o acha, e aí você sabe como que continua a história. Então, publicanos e pecadores, eles se aproximavam de Jesus para poder ouvir a Jesus. E aí, no versículo seguinte vai dizer: e murmuravam os fariseus e os escribas. Quem que murmurava? Os fariseus e os escribas era a turma da religião. Os fariseus eram uma das seitas que existiam naquela época, rígida, uma seita que era a maior que existia. E os escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, que faziam a interpretação da lei. Então, eles estavam olhando para Jesus, vendo Jesus recebendo os pecadores e publicanos, e eles fizeram uma murmuração. Olha lá, tá vendo? Essa palavra receber é se tornar acessível. Jesus era acessível a publicanos e pecadores. De um lado tinha os pecadores querendo ouvir, do outro lado tinha os fariseus e os religiosos murmurando de Jesus. De um lado tinha os pecadores, que eram publicanos, que estavam aos olhos da religião totalmente errados, mas estavam ali querendo receber mais de Jesus. E do outro lado estavam os religiosos fazendo uma murmuração. A gente sempre precisa entender de que lado que nós estamos. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. A gente sempre precisa perceber de que lado que nós estamos. Se a gente está do lado de quem está querendo ouvir, embora esteja em algum momento, pecou, errou, vacilou, ou é considerado pecador e publicano, mas está ali porque quer ouvir, ou está do outro lado querendo murmurar, porque existe alguém que não é da mesma classe querendo ouvir Jesus. Nós precisamos saber de que lado que nós estamos. Então, essa murmuração, eu não posso nem dizer que nem toda murmuração é ruim, porque toda murmuração é ruim. Mas essa murmuração, enfim, trouxe para nós uma revelação das maravilhosas do Evangelho para a nossa vida. Né? Porque isso motivou Jesus a falar algumas coisas a respeito daquilo que eles estavam murmurando. Amém? Então eles estavam murmurando pelo fato de os escribas e os pecadores e publicanos terem acesso a Jesus. Aí Jesus, ele conta uma parábola e ele vai mostrar dentro dessa parábola como Deus está atrás dos pecadores. Como Deus tem compaixão dos pecadores. E como Deus tem compaixão de nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então ele começa a
a falar a respeito dessa parábola, motivado por essa murmuração, ele começa no versículo 3 dizendo: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, você sabe que a parábola ela é uma forma linguística que Jesus tinha de trazer uma coisa difícil de se entender, uma coisa espiritual, com uma figura que era conhecida por eles, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. Alguns entendiam, outros mais ou menos entendiam e perguntavam para Jesus depois, e outros conseguiram compreender. Mas Jesus falou pelo menos 40 parábolas enquanto esteve aqui nessa terra. Então Jesus se comunicou de uma forma muito grande por parábolas. E essa parábola, Jesus também está trazendo uma coisa que eles viviam. Eles conheciam o que era pastorear ovelhas. Eles conheciam o trato com ovelha. Eles sabiam o que era ser um pastor de ovelhas. Eles tinham esse conhecimento. Eles sabiam o que é que Jesus estava falando. Era uma forma, uma linguagem que era totalmente conhecida deles. Agora, o que é interessante entender é que Jesus está querendo mostrar para eles como é o amor do Pai, como é que o Pai vê essa murmuração que eles estavam levantando contra Jesus, de ser acessível a pecadores. Ele propõe a parábola, e na parábola ele diz: se você, que é homem, tem 100 ovelhas, e uma se perde no meio do caminho, você deixa as 99 no deserto, guardadinha, e vai até atrás da outra até encontrá-la. Sabe que nós não tem aqui facilmente traduzido o porquê essa ovelha se perde. Não é verdade? Existem vários motivos pelo qual essa ovelha pode se perder. Talvez ficou doente, estava doentinha, ficou pelo meio do caminho. Ou o bando, o rebanho ia numa velocidade, e ela talvez por ser nova não conseguiu acompanhar e se perdeu. Ou acabou se ludibriando com uma graminha mais verde e acabou indo para um lado e o grupo foi para outro lado e o pastor não viu e ela acabou ficando e aí se perdeu no meio do caminho. Ou essa ovelha caiu num buraco, quebrou a perna, não tinha como sair, e aí ela ficou ali quase que morrendo e o pastor deu falta depois e voltou para buscar. A gente não sabe o porquê que essa ovelha ficou para trás. Mas fato é que existem ovelhas que no meio da caminhada ficam para trás. Não é verdade? Quantas pessoas que a gente conhece que estavam junto com o rebanho, estavam caminhando, mas por alguma coisa ficou para trás. Por algum motivo ficou para trás. Ou caiu, ou se machucou, ou ficou doente. A gente não tem como dizer que não sabe. A gente conhece muitas pessoas que começou e não terminou, não acompanhou o grupo, não acompanhou o conhecimento. Você sabe que Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 13 fala sobre a parábola da semente. E a semente é a palavra de Deus, mas existem aquelas pessoas que ouvem a semente, recebem, mas depois elas não entendem o que ouviram e aí acabam desistindo no meio do caminho. Então existem muitas pessoas que começam e não terminam. Existem muitas ovelhas que estavam no nosso meio e hoje não estão mais e ficaram para o meio do caminho. E talvez a gente não tem a mesma sensibilidade de falar: eu vou atrás, eu vou buscar, mas nós estamos diante do Supremo Pastor. Ele não esquece de cada uma dessas ovelhas. Ele não esquece. E se nós estamos aqui falando sobre ir em busca da 100ª ovelha, esse é o tempo que nós, como igreja, pensamos naquele irmão, naquela irmã que parou no meio do caminho, porque tem pessoas que pararam de vida e não estão indo em lugar nenhum, simplesmente pararam. E nós, muitas vezes, estamos tão acomodados no nosso dia a dia, trabalhamos, voltamos para casa, jantamos, dormimos, outro dia trabalhamos, voltamos para casa, aquela sequência, e a gente acaba não lembrando que existem pessoas que estão enfermas,
espiritualmente, existem pessoas que pararam, existem pessoas que caíram no caminho, quebrou o pé, existem pessoas que não conseguiram continuar, não conseguiram acompanhar, né, o rebanho que estava numa caminhada e por isso pararam, mas que o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, que está no meio da igreja, que cuida da igreja, possa nos lembrar e nos dar coragem para ir atrás da 100ª ovelha. Que o Senhor faça isso por nós. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando de uma ovelha que ficou perdida, que se perdeu. Diga comigo, se perdeu. Eu já li, eu comecei a ler, não terminei de ler esse livro, mas eu comecei a ler um livro sobre o pastor e as ovelhas. E o pastor, de fato, o pastor mesmo. Existe de fato ovelha rebelde, existe ovelha rebelde. E para essa ovelha rebelde existe um tratamento. Existe as ovelhas que vão atrás, são influenciadas e acabam indo com outras ovelhas. A ovelha precisa do pastoreio, precisa do pastor para ajudá-la a ir pelos caminhos. A ovelha precisa disso, é necessário disso. E existe essa ovelha que muitas vezes cai no buraco, que se perde, que fica para trás. Nesse caso dessa ovelha, aqui nós estamos conjecturando, tá bom, irmão? Estamos conjecturando, estamos só aqui pensando sobre as hipóteses que podem ter acontecido com essa ovelhinha. Essa ovelhinha, ela deve ter ficado para trás e sabe que alguma coisa ela podia esperar desse pastor quando ela encontrasse. Alguma coisa ela poderia esperar dele. Ou uma cajadada, né, porque o pastor tinha um cajado, não é? Ou um safanão, ou uma bronca, ou um sacrifício, alguma coisa podia acontecer com essa ovelha. Mas, você lendo o restante do texto, diz que quando o pastor encontra a ovelha, o que é que ele faz? Coloca nos ombros e leva embora para casa. Não é assim? Coloca nos ombros e traz de volta. Eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 6, versículo 34. Hoje você vai ter que realmente abrir a Bíblia, porque nós estamos sem a projeção. Você vai ter que abrir a sua Bíblia. Então, Marcos capítulo 6, versículo 34. Para que você possa entender como é o cuidado do nosso pastor, Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 34. Quantos encontraram? Eu posso dizer amém? Amém. Glória. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou ler então. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Amém? Jesus se compadeceu daquele povo que estava ali reunido para o ouvir, porque olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes nós também ficamos meio que perdidos na nossa caminhada. Não sei se você já se encontrou assim, mas eu já me encontrei algumas vezes perdido. E é necessário que exista um pastor para te dar um conselho, uma direção, para te mostrar o caminho. É necessário que Deus coloque pessoas à sua frente para te ajudar a se orientar, porque muitas vezes nós nos perdemos daquilo que Deus está realizando nas igrejas, no mundo. Muitas vezes nós deixamos de estar conectados com aquilo que Deus está fazendo. E é preciso que Deus nos conecte novamente para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Eu não sei como você está aqui hoje. Talvez perdido em alguma situação. Veja, eu como mensageiro de Deus essa noite não posso negar o que eu preciso falar, não é verdade? Vocês querem que eu entregue tudo? Vocês querem que eu fale tudo? Então é necessário que eu e você reconheça como está a nossa situação. Amém? Hoje Deus vai nos tocar exatamente nessa área. Porque nós sabemos que temos que buscar o perdido. Mas e se nós estamos perdidos também? Perdido no que? No pecado? Não. Mas perdido nas convicções que Deus nos deu. Perdido no chamado que o Senhor estabeleceu para nós.
perdido no entendimento de que somos filhos de Deus, de que Deus nos projetou para viver uma vida de abundância com Ele, e muitas vezes nós estamos aceitando viver uma vida onde o nosso coração está constantemente triste, abatido, sem saber para onde ir. Eu vou levantar as minhas duas mãos e vou perguntar para você, quantos de vocês aqui já se sentiram assim, sem saber o que fazer ou para onde ir? Já aconteceu isso com você? Mas eu quero te dizer que existe um Supremo Pastor, cujo qual Davi diz, ele me guia sempre por pastos verdejantes. Você quer que esse pastor guie você também? Aleluia! Quando nós falamos sobre essa comparação do pastor, eu vi um texto e eu achei maravilhoso. Eu quero que você abra comigo Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, 11. Ezequiel 34, 11. Quem já achou, e pode dizer amém. Eu não achei, digo eu, misericórdia. Eu nem abri. Glória. Ezequiel 34, 11. Passou. Deus é bom. Vamos ler? Eu vou ler aqui rapidamente. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amém? Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então eu quero dizer, meu irmão, que se você entrou aqui e você está meio assim, não sei o que fazer, o pastor Jesus está te chamando para uma nova direção aqui essa noite. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus tem uma direção para você. Diga para o outro. Aleluia. Então, muitas vezes nós estamos esperando. Já aconteceu isso comigo quando eu fazia algumas coisas assim, quando eu saía fora do prumo. Eu esperava que Deus fosse me castigar. Rapaz, amanhã, como eu vacilei hoje, amanhã o dia vai ser ruim. E muitas vezes eu passava o dia e falava, nossa, que dia gostoso que foi hoje, foi leve. Sabe por quê? Porque quando a gente espera as noites, quando a gente espera a cajadada, quando a gente espera que Jesus brinque com a gente, irmã Maria, Ele nos pega e nos coloca nos ombros. Porque muitas vezes nós não temos condições de andar, muitas vezes a gente caiu no buraco, quebrou a perna, muitas vezes nós estamos com uma dificuldade ruim e a gente pensa que Deus não está, que Ele está alheio àquilo que nós estamos sentindo. Mas eu quero te dizer que Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe quem você é, sabe o que você está passando e Ele te coloca nos ombros dessa noite para dizer: vamos voltar para o aprisco. Aleluia. Eu sei ovelhas. Quem lembra dessa? Das do aprisco. Eu sei ovelhas. Indo à tarde, ao contar horas, me faltava uma, ele se chorou. As 99, deixou no abrir, deixou guardadinho lá no deserto. E pelas montanhas a buscar a flor, encontrou de tremendo de frio. Ele fez, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e a redinho voltou. Aleluia! Foi isso que Ele fez comigo e contigo, irmão. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso
bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por você. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus deu a vida para você, por você. Aleluia. Oh. E sabe, existe algo em comum em todas as parábolas. Eu vou começar com essa aqui, para poder puxar uma para a outra. Porque quando ele encontra a ovelha, a Bíblia diz que existe festa. Porque Deus é um Deus de festa. Todo mundo aqui talvez tenha aprendido que os anjos fazem festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas eu vou consertar isso dizendo que a festa do céu, no próximo texto você vai ver que a festa diante dos anjos, e no último você vai ver que tem alguém que faz festa, que não é o anjo, não é o querubim, não é o serafim, é o próprio Pai quem faz a festa. Deixa eu te dizer uma coisa, Josinho, quando Jesus foi lá e resgatou você naquele dia, naquele batismo lá na sua casa, Ele mesmo te pegou pela mão, você se batizou e Ele mesmo fez festa. É Deus quem faz festa quando o pecador se arrepende. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você caiu sem querer aqui, não. Deus te resgatou e a festa do céu por causa da sua vida. Aleluia! As 99 deixando a Cristo e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e a rede voltou. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, depois disso Jesus entra em uma próxima parte da conversa dele com os fariseus e os escribas. E ele vai falar sobre uma mulher que tinha uma dracma perdida, que se perde. Volta lá para Lucas capítulo 15, versículo 8. Vai dizer: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então veja, ele falou do pastor das ovelhas, e ele é o pastor das ovelhas. Diga comigo: Jesus é o bom pastor. E agora aqui nós temos uma mulher. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma. Se essa dracma tinha o valor de um dia de trabalho, né, era uma moeda grega, escutei, era uma moeda grega, e ela era comparada ao denário romano, era um dia de trabalho. Se ela tinha 10 e ela perdeu uma, ela ficou só com 9, ela perdeu 10% do que ela havia ganho. O interessante, e diante de algumas buscas que você faz, algumas informações que você levanta, é que possivelmente essas 10 moedas nem era assim, talvez algo que ela estivesse, fosse um pagamento, porque era uma coisa que ela recebia por dia, mas talvez fosse uma coleção de moedas que ela guardava. Essa moeda, essa dracma, tinha dessa mulher um sentimento, diga comigo, sentimento. Ela tinha um sentimento, ela tinha um valor, não era um valor tão alto, mas ela tinha um sentimento sobre aquilo, ao ponto de ela, de fato, quando vê que perdeu a moeda, ela levanta a casa, e as mulheres sabem muito bem como faz isso. Eu preciso achar, vou fazer uma faxina nessa casa, eu vou encontrar, né? Quantas mulheres aqui já não passou por isso, né? Perdi algo, pode deixar, eu vou fazer uma faxina, e quando eu fizer a faxina eu vou encontrar, não é assim? Então essa mulher, quando perdeu uma dessas dracmas, ela varreu a casa, porque ela queria encontrar aquilo que tinha valor para ela.
Ela queria encontrar aquilo que para ela havia valor. Para ela tinha um sentimento de valor. E aí, existe uma coisa muito poderosa que acontece aqui. Por quê? Porque quando ela decide encontrar essa dracma nova, uma coisa que ela faz, que me chama a atenção, é que ela acende uma candeia. Talvez o preço do azeite que foi usado para acender a candeia era até mais caro do que a própria dracma. Mas a dracma tinha um valor para ela. A dracma tinha um valor para ela. Não importava ela gastar um azeite. Não importava o tanto que ela fosse gastar com azeite. O importante era encontrar a dracma. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é a luz. E que quando nós perdemos algo, precisamos acessar a palavra de Deus. Quando eu estava olhando para esse texto, o que Deus ministrava no meu coração é que muitas vezes existem pessoas que se perdem lá fora, mas existem outros que se perdem dentro de casa. E Deus tem uma luz para você hoje. Jesus é a luz, Ele é a palavra, Ele vai trazer direção para a sua vida essa noite. Talvez você não é daquele que se perdeu lá fora, mas se perdeu aqui dentro. E o Senhor está te procurando essa noite. E a palavra está sendo acendida para que traga luz ao ambiente e você seja encontrado nesse lugar. Aleluia! Por quê? Porque você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é você é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo com o Senhor, desse ser complexo e inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Tem uma palavra para você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu disse, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até conseguirmos inexprimíveis, Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Sabe, quando foram cobrar Jesus a respeito do pagamento de imposto, ele pede, me dá aí uma moeda, e deram um denário para ele, não é equivalente? Denário e a dracma. Aí ele diz, esse denário tem uma imagem, diga comigo imagem. De quem é essa imagem? Eles falaram, de César. Aí ele diz, dê a César o que é de César, mas dê a César o que é de César, mas dê a... Mais uma vez, dê a César o que é de César. Sabe o que acontece? Essa imagem que existia, a esfinge, a imagem do César, era do César. Mas a imagem que estava em você é de quem? A imagem que está em você é de quem? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de... Diga comigo, eu sou de Deus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Então por isso você tem valor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando aquela mulher vai procurar a dracma que ela perdeu, ela acende a luz, ela traz a palavra. E eu quero te convidar, irmãos, nessa noite, traga a palavra para a sua vida, traga a palavra para o problema, traga a palavra para a discussão, traga a palavra para a situação. A palavra luz, ela vai colocar diante de você tudo que está fora do lugar. A palavra de Deus é a luz que nos ilumina. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que é o nosso norte, é a nossa bússola. É pela palavra que nós devemos viver, a palavra é o nosso conselho, a palavra é a nossa instrução, a palavra que nos enriquece, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, a palavra de Deus é que vai fazer com que a gente viva nessa terra poderosamente, vivendo no nome de Jesus. Pergunta para o irmão que está do seu lado como está a sua relação com a palavra. Aleluia. Porque se a nossa relação com a palavra estiver ruim, as nossas orientações vão estar ruins. E hoje a nossa dificuldade é ainda maior, porque nós temos um grande adversário que precisamos vencer. Porque é muito mais legal ficar rolando aqui, ter aqueles momentos de alegria e de risos. Tem dia que eu paro para ver e que eu começo a orar, eu vejo vídeos engraçados, eu chego a perder o fôlego. E quando eu vou ver, já passou 1 hora, 2 horas. É assim ou não é? Mas é verdade, tem vezes que a gente já está dormindo, a irmã Jane, que é para quem não conhece é adulto, tá? Ela já está dormindo e eu estou lá vendo alguma coisa, daqui a pouco tem que segurar aquela entrevista assim. Chega a perder o fôlego. Gostoso, é? Mas Davi vai dizer: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi nas vestes do sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser um profeta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Jesus é o pastor, Jesus é a luz. Amém? E aí ele vai contar uma terceira parábola, mas antes de falar isso, eu quero falar profeticamente.
é conhecido na Bíblia como o inimigo dos irmãos. Ele é tentador, ele é caluniador, ele é pai da mentira e ele tenta desfazer tudo aquilo que o Senhor fez. O campo de batalha do diabo é a nossa mente. É onde ele lança os dardos inflamados do maligno para tentar nos destruir. Para isso, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, a Bíblia vai falar a respeito da armadura do verdadeiro cristão. E o capacete da salvação é aquilo com a qual você está se protegendo dos dardos inflamados do maligno. Porque você precisa estar com muita consciência de salvação para que ele não penetre no seu coração por meio da sua mente. Muitas vezes nós estamos nesse campo de batalha e a gente acaba perdendo, porque a gente não está com um arsenal totalmente forte para vencer o inimigo. E para vencer o inimigo não é na nossa mente, é no Espírito, é dentro de nós, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela adoração. Nós vencemos o nosso inimigo. Eu quero dizer aqui, nesta igreja, nós não estamos alheios a tudo o que está acontecendo. O diabo, ele tem se levantado com mentiras sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre o seu chamado, sobre as convicções que você tem em Deus. E muitas vezes, eu percebo o inimigo querendo me dizer assim: será que esse negócio de Jesus voltar é verdade mesmo? Será que vai acontecer? Porque tantas pessoas morreram e não aconteceu. E você fica, rapaz, se eu der ouvido para isso, eu de fato vou deixar com que a minha fé escureça e eu não vou continuar crendo no que a palavra diz. Então, eu preciso rapidamente me levantar, não pensar, mas me levantar com uma palavra em meus lábios, dizer: eu creio que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Eu creio. Eu não sei como você tem vencido as suas batalhas, mas Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante vai dizer: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu quero te chamar nessa noite, meu irmão, porque o diabo está se levantando contra esta igreja para trazer mentiras. E eu quero que você tenha muita maturidade em ouvir isso. Não estou falando nada de ninguém, você já sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos falando de algo que o Espírito de Deus está trazendo para nós como revelação. Não deixa o diabo mentir para você. O que Deus te chamou para ser e fazer vai acontecer. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu havia esquecido, estava ali no meu espírito, mas eu esqueci. Mas quando a gente foi embora aqui de Serguilho, que a gente desceu lá para a Praia Grande, a gente estava todo mundo destruído. Todo mundo passou por problemas difíceis. Tanta gente que foi, com o pessoal que ficou aqui, foi um tempo muito terrível para nós. E um dia eu estava num culto, sentado no meio da igreja, mais ou menos como está a Natália, assim, ó, lá em Santos, sentadinho, eu e minha família. E o culto começou a tomar uma proporção. O pastor que estava pregando, até lembro o nome dele, pastor Flávio, a gente conheceu ele, veio aqui. E ele estava pregando, e ele começou a se mover ali no espírito, nos tons. E Deus começou a se mover, e ele começou a chegar mais perto, e eu estou aqui na minha. Eu estou me escondendo, eu estou machucado, eu estou ferido, estou cansado. E ele vai indo, vai chegando até perto de mim, e ele chega onde eu estou. E ele me deu uma palavra, uma única palavra eu ouvi daquele dia, única. Sabe o que ele disse para mim? O Senhor, eu te encontrei. Eu quero dizer a mesma coisa para você aqui nessa noite. Deus é aquele que te encontra nesse lugar. Ele te encontra. Ele te encontra. Ele te encontra. Ele te encontra. Nas maiores das suas fraquezas, Ele te
te encontra. Você poderia estar científico dele, mas Deus é aquele que te vê. Ele é o Deus que te vê. Onde o homem não pode te ver. Pode ser que eu não esteja te vendo, o César não esteja te vendo, o Fábio, e você tem uma capacidade em Deus, mas Deus é aquele que te vê. Deus que me vê no oculto. Ele é o Deus. Tu és o Deus que me vê. Aleluia. No secreto. Ele é o Deus. Tu és o Deus que me vê quando aleluia! Deus te vê. Deus te vê. Deus te vê. Ele te vê. Tu és o Deus. Deus te vê. Deus te vê. Deus vê o coração de vocês. Deus vê. Aleluia. Ele é o Deus que nos vê onde o homem não vai dar conta. Ele nos vê, irmão. Deus nos vê. Você vê? Deus te vê. Deus te conhece. Você não se conhece, mas Deus te conhece. Deus te vê. Deus te vê. Aleluia. Deus te conhece. Aleluia. Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos perdendo a identidade, aquela alegria. Mas por vezes, Sandra, eu já me percebi aqui, perdendo aquela alegria. E uma vez, uma médica me salvou. Dezembro do ano passado, estava passeando com a minha família, estava lá gostoso, na grande cidade chamada Itariri. Para quem não conhece, já imagina como que é. Para ficar criado não vejo. Mas estávamos lá em Itariri, e eu comecei a passar muito mal, os calores, os negócios muito estranhos. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. E aí eu desci e fui atendido por uma mulher. A pressão estava 20 por não sei quanto. Sangue de Jesus tem poder. Eu tomei a decisão da minha vida. A minha irmã que está aqui já me olha. Glória a Deus. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou eliminar as coisas que eu vou fazer bem para mim. Eu vou ter uma... Fiz tudo o que precisava. Já parei de comer pão. Já fiz tudo pronto. Já comecei a emagrecer. Mas... naquele dia eu fui atendido por uma mulher, fez lá uns exames, tudo bem, só a pressão estava alta. No outro dia eu voltei, porque a pressão não tinha baixado ainda muito. Voltei lá e encontrei uma médica, uma senhora. Parecia daquelas médicas que todo mundo conhece, é conhecida de todo mundo ela chama as pessoas tudo pelo nome. Mas é assim, você está aqui, né? Sim. E eu entrei lá para falar com ela. E ela me falou coisas sobre as quais eu já havia desistido. E uma delas foi: ei, você está na melhor fase da sua vida. Você está na melhor fase da sua vida. E às vezes a gente perde o prazer de viver aquele momento. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, irmão, você está na melhor fase da sua vida. Então viva! Viva! Coloque um sorriso nos seus lábios, põe a melhor roupa, sabe? Vai tomar um café, vai na vivenda, vai fazer alguma coisa diferente, conhece pessoas. Você está na melhor fase da sua vida! Aleluia! Você está na melhor fase da sua vida. E sabe, daquele dia eu falei, não é que é verdade? Não é que ela está certa mesmo? Rapaz, eu sou novo, 48 anos, eu preciso voar, eu preciso sair desse lugar, dessa inércia. Eu digo, não, Deus me ungiu com o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, então eu vou me levantar, vou pregar a palavra do Senhor.
Então, se você talvez não tivesse uma palavra de ânimo para você, eu quero te dar essa palavra hoje. Você está na melhor fase da sua vida. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, você está na melhor fase. Não desiste. Não desiste dos seus irmãos. Não desiste do seu casamento. Não desiste da sua igreja. Não desiste do seu parente. Não desiste. Porque nós temos o DNA de Deus. Se Deus não desistiu de nós quando éramos pecadores, e nem desiste hoje que a gente faz um monte de besteira, quem dirá, irmãos, que nós vamos desistir daqueles que estão ao nosso redor? Aleluia! Deus não desiste de você. Você está na melhor fase da sua vida. Olha que mensagem boa hoje. Samuel, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia! Você está na melhor fase da sua vida. Rapaz, parece que as coisas estão meio assim, sem uma conclusiva, sem ser concluído, sem ser decidido. Parece que as coisas ainda estão assim, rapaz, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que eu devo fazer isso ou não? Mas eu quero te dizer, você tem tanta luz dentro de você que não vai ser difícil encontrar o caminho. Calma, fica calmo. Simplesmente viva o melhor momento da sua vida. Você entende isso? Viva o melhor momento. Seja jovem, aceita, vai no cinema, serve a Jesus, serve com integridade, seja um jovem cheio do Espírito Santo, porque o Senhor vai te conduzir por pastos verdejantes. Ele vai te levar a águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Esse é o seu pastor. Você crê nisso? Levante as suas mãos assim, meu jovem. Sérgio, você está perto dele, eu quero que você coloque as mãos bem no coração dele. Tu és o Deus que me vê. Vamos cantar isso. Aleluia! Recebe isso. Tu és o Deus que me vê. Recebe isso. Seja renovado agora, em nome de Jesus. Bálsamo do Espírito cai sobre a sua vida, banhando e refrigerando você nesse lugar, nessa noite. Recebe sobre você esta unção de capacitação. Aleluia! Tu és o Deus. Tu és o Deus que me Recebe. Ministra sobre ele, certo? Ministra sobre a vida dele. Esse coração só pertence a Deus. Aleluia! Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia! Avancemos. Oh, glória a Deus. Eu nem falei do filho pródigo. Faz continuação? Glória. Mas eu vou ter que pregar tudo de novo. Vai chegar no filho pródigo. Quantos vão vir aqui para poder ouvir no dia que vem sobre o filho pródigo? Você ouvir para vir? Aleluia. Deixa o Espírito Santo se envolver. Eu quero que você encontrasse uma pessoa, que você abraçasse ela, iniciasse juntamente com ela. Outro grupo de louvor está cantando essa música, mais de Deus. Eu quero que você faça isso, saia do seu lugar, encontre alguém e ore com ele, ore com ela. Faça isso, abraça alguém do seu lado, encontre alguém que está perto de você. Aleluia. Pensa sobre ela, pensa sobre ele. Seja do Espírito Santo, seja da graça da palavra. Aleluia. Seja você.
eu não estou só. Tu és Deus, Tu és o Deus que me vê no oculto. deixa o Espírito Santo mover o seu coração. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és Deus, Tu és o Deus que me vê sabia? quando o homem não me vê. Eu não estou só. Ele sabe as suas batalhas. Eu não estou só. Tu és Deus, Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. aleluia! Eu não estou só. Eu não estou só. Deixa Deus, Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. aleluia! Diante dessa palavra, eu quero perguntar se existe alguém que talvez não tenha ainda se relacionado com esse maravilhoso pastor, que ainda não tem essa luz em seu coração e queira essa noite decidir: eu quero servir a esse pastor, eu quero ser ovelha desse pasto, eu quero ser guardado e procurado e achado como aquela mulher encontrou aquela dracma. Eu quero. Se você está aqui e ainda não teve encontro com Jesus dessa forma, eu te convido, se você quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, se você quiser fazer isso, aceite com a sua mão assim, nós vamos orar com você. Aleluia! E alguém que quer aceitar a Cristo Jesus como seu salvador, quer se reconciliar nessa noite com Jesus. Se tiver alguém, nós queremos orar por você. No secreto, Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Não estou só. Não estou só. Aleluia! Levante as suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos digam amém. 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 Abrace pelo menos 100 pessoas. Que seja abençoado, uma semana abençoada para a sua vida. Aleluia. Crente que Deus é aquele que vê. Tu és o Deus